Olá pessoal, eu sou Pedro Dorer, professor e designer, e hoje eu vou falar sobre como armazenar a madeira plástica moldável. Pois é, se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e deixar um like lá pra gente. Pois é, nosso assunto de hoje é muito importante. Muita gente me pergunta como a gente pode armazenar a nossa massa de madeira plástica para usar depois, né? E quais são as vantagens e desvantagens de cada recipiente. Então vamos lá. Recipientes pequenos como esse aqui podem ser usados para guardar a madeira plástica. Sempre recomendo que vocês utilizem vidro ou um plástico resistente ao solvente. Que plásticos são esses? Polipropileno, polietileno. Não usem policarbonato. Policarbonato é muito resistente, mas ele pode ser atacado por alguns dos solventes que nós utilizamos. Pois é, o que é importante para manter a massa por mais tempo? É importante que você tenha uma vedação hermética da tampa que você vai utilizar para guardar a nossa madeira plástica moldável. Quais são as características que essa tampa tem que ter? Ela tem que ter, no mínimo, uma borracha de vedação. Lembrando que algumas dessas borrachas podem ser atacadas pelo solvente. Mas então, qual é o melhor material? Bom, se você está acostumado a fazer conservas, vocês devem saber que existem alguns vidros que têm uns ganchos com lacre e uma borda de borracha. Aquele material é extremamente resistente, não só a vapor, mas quanto a solvente. E quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando basicamente de vapor de solvente. Por quê? Porque os solventes são compostos orgânicos voláteis de fácil evaporação. Sendo que o mais, digamos assim, aquele que tem a temperatura de evaporação mais alta, ou seja, que demora para ser evaporado, ser volatizado, é o limoneno, que inclusive é um composto orgânico volátil de origem biogênica, ou seja, quem produz esse composto orgânico volátil é a própria natureza. Pois é, a gente sempre pensa que são os nossos solventes artificiais os únicos que colaboram com o aquecimento global na forma de composto orgânico volátil. A verdade é que a natureza produz uma série de compostos voláteis que a gente chama de compostos de origem biogênica, ou seja, a própria natureza é que produz. Muito bem, vocês podem utilizar potes maiores, desde que a tampa crie uma boa vedação. Você pode utilizar potes maiores ainda, desde que a tampa forneça uma boa vedação. E algumas pessoas também me perguntaram se posso utilizar aqueles baldes que a gente usa em várias atividades aqui do canal. Pois é, essa tampa aqui, ela cria uma boa vedação, mas temos um problema, que é o seguinte: quando a temperatura do dia está um pouco mais alta, o vapor aumenta a pressão. Então isso aqui começa a estufar. Quando a tampa de plástico estufa, ela pode vazar solvente daqui de dentro e aí ressecar a massa que vocês têm guardada. Mas então não tem uma alternativa melhor do que essa daqui? Temos sim, que são as famosas bombonas, né? Como essa daqui, que elas são de rosca e tem dentro um anel de vedação. Mesmo essas bombonas aqui, elas também criam pressão suficiente para às vezes deformar a tampa, mas não o suficiente para vazar o solvente. Talvez essas bombonas sejam as que conseguem preservar a nossa madeira plástica moldável por mais tempo do que todos os outros, pelo simples fato de que ela mantém tudo muito hermético. Lembrando que toda vez que você guardar em qualquer um desses recipientes, você deve guardar isso na sombra, não pode colocar diretamente no sol, num lugar fresquinho, frio de preferência. Por quê? Porque assim a pressão de vapor é menor e força menos a nossa tampa e com isso você vai poder estocar por mais tempo. Mas por quanto tempo? Bom, nós temos uma massa guardada numa bombona dessas que já está há mais de 6 meses guardada. E também temos massa guardada nesses vidros que tem mais de 1 mês guardado. Então, vai variar muito com relação à vedação do seu recipiente. Então, se você gostou da explicação, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar um like lá pra gente para assistir vídeos onde a gente vai poder tirar dúvidas sobre os vários assuntos que nós abordamos. Então, até o próximo vídeo. Apesar dos potes herméticos serem a melhor para guardar massa, se você precisar transportar pequenas quantidades, um saco plástico como um ziplock ou mesmo amarrando resolve o problema.